Digo para vocês que é um prazer imenso estar aqui nessa tarde. Quando a gente consegue estabelecer algum tipo de relação entre as coisas que a gente faz na vida e o desenvolvimento que isso acaba acarretando na escola, daí eu acho que daí eu fico mais feliz, assim, pensando que realmente estou trilhando um bom caminho, né? Isso é quando a gente faz, as coisas não aparecem na escola. Então, nessa tarde, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da matemática. E eu estou pensando, então, em diferenciar um tipo de pensamento em relação à matemática que daria conta de auxiliar no letramento das pessoas. Então, essa é a minha intenção. Eu estou meio sem lugar aqui, eu não sei se eu me sento, se eu preciso ficar sentado, eu não consigo ficar. Não, né? Então, porque se eu ficaria realmente doente se eu tiver que ficar aqui sentado. Então, apresento para vocês aí que tipo de matemática pode horizontalizar o letramento. À medida que a gente for falando, eu tenho a impressão que talvez vá ficando um pouco mais claro para vocês a respeito disso. Beleza? Então, eu começo com essa questão, que matemática para dar conta do letramento? Essa parece uma questão estranha. Parece uma questão estranha porque, quando eu pergunto que matemática, essa pergunta induz um tipo de resposta de que existe mais que um tipo de matemática. Bom, ali nessa questão estão embutidas algumas coisas que eu quero separar aqui já. De fato, existem diferentes matemáticas. E quando nós consideramos uma dessas matemáticas que tem sido a matemática privilegiada nas escolas, que é a matemática que está nos livros didáticos, é a matemática transposta para nós ensinarmos na escola, essa matemática também tem dois tipos, tem vários tipos, mas eles são agrupados basicamente em dois tipos de visões. Então, existem duas visões acerca dessa matemática que chega na escola. Depois, mais adiante, eu vou voltar e vou falar dessa coisa que eu estou dizendo, que existe mais que uma matemática. Por enquanto, eu vou concentrar esforços em tentar diferenciar dois tipos de visões acerca da matemática. Então, eu estou querendo saber, dessas visões, qual que pode subsidiar o que a gente está querendo fazer com matemática no PNAEC. Beleza? Então, é isso que nós vamos tentar fazer aqui. Por isso que eu começo esse trabalho, esse nosso diálogo, com essa questão. Então, por obséquio, aí. Então, aqui eu apresento então primeiro um tipo de matemática. Quando a gente ler aquilo ali, nós vamos sentir uma certa antipatia por aquilo, porque talvez nós estejamos com a nossa cabeça mais ou menos feita acerca do que nós queremos com o ensino e aprendizagem de matemática. E aquelas coisas ali são difíceis para a gente, enquanto educador, lidar. Embora seja extremamente difícil escapar disso. Então, esse é um tipo de visão acerca da matemática. Esse tipo de visão, por incrível que pareça, ele é o tipo de visão dominante na academia e também nos livros didáticos e em todo o material a respeito do ensino e aprendizagem de matemática que circula no mundo. Então, ela é uma visão dominante. Não estou dizendo para vocês que ela é unânime, mas ela é dominante. Então, a respeito daquela até a primeira vírgula, eu vou me concentrar um pouquinho aqui e vou falar um pouco a respeito de como isso é prejudicial para nós, quando nós pensamos em educação matemática. Uma matemática descoberta por gênios. Então, essa ideia, ela está ligada ao platonismo. Vou pedir para você avançar, não, só um pouquinho. Veja a imagem ali, a imagem ela discute o nosso verbo ali. Descoberta.
é a ação que acontece ali, né? A descoberta. Descobrir, então, alguma coisa é retirar o que está cobrindo. Então, uma matemática descoberta é uma matemática que existe coberta, existe embaixo de alguma coisa. Então, vamos imaginar, então, uma situação em que eu tenho um lençol cobrindo alguma coisa em cima de uma mesa, por exemplo. Ou sei lá, numa sala que alguém está pintando. E aí chega um curioso, olha e fala assim, eu vou descobrir o que tem debaixo desse lençol aqui. Daí ele levanta e olha, tem um piano aqui. Então, descobrir tem essa relação de encontrar algo que está perdido. Por favor. Essa imagem belíssima, há muito tempo atrás, eu li um livro chamado A Experiência Matemática. É um livro belíssimo, escrito por dois autores chamados Davis e Hersh. São filósofos da matemática, são matemáticos e filósofos da matemática, e eles discutem coisas em relação à matemática nesse livro. E essa imagem apareceu nesse livro, ela aparece no meio do livro, mas da versão que eu tenho, ela é a capa do livro. E quando eu me deparei com essa imagem, ela me disse muitas coisas que não estão ditas naquele livro. Então, eu tive insights acerca dessa imagem. Ela se chama A Gravura de Flammarion, e ninguém sabe ao certo quem foi que criou essa imagem. Sabe-se que ela aparece nesse livro aí, dessa Flammarion, em 1888. Naquela página ali, é a primeira vez que essa gravura aparece para o mundo. A gravura, vocês percebem ali que ela tem uma divisão de dois tipos de mundo aqui. Um tipo de mundo é o nosso mundo, o mundo terrestre, que está dentro daquela abóbada, daquela esfera, que seria um firmamento do céu, onde estão estrelas ali, etc. E do lado de fora dessa abóbada, dessa esfera celeste, existe um tipo de perfeição, um tipo de desenho, um tipo de organização diferente. Então, nós conseguimos dividir esse desenho em duas coisas. Uma parte à esquerda, uma fita, que é um tipo de organização bem feito, de coisas paralelas, de cores organizadas. E dentro da abóbada nós vemos coisas do planeta Terra. Então, a bagunça terrestre ali dentro. Então, e no cantinho da imagem, tem ali um monge, talvez, que acessa um espaço externo à esfera. Dá para perceber bem ali? No canto inferior esquerdo. Então ele ergue a mão como se estivesse tentando pegar alguma coisa que lá está. Percebam, essa imagem, ela esclarece para nós. A história é que esse monge encontrou um ponto em que o céu e a terra estariam unidos. E nesse ponto ele conseguiria ter acesso a um mundo externo ao nosso planeta. O céu, ou ao infinito. E ali é como se ele estivesse pegando coisas. Essa é a ideia platônica da matemática. Em que a matemática é vista como um tipo de conhecimento que está em um outro mundo ideal, perfeito, e que alguns indivíduos geniais têm a capacidade de acessar esse mundo perfeito e pegar determinadas perfeições matemáticas e trazer para a Terra. Então esse indivíduo é o descobridor dessa fórmula tal. Como Newton fez talvez com cálculo diferencial integral, e outros fizeram com outros conhecimentos matemáticos. Então, essa ideia do descobrimento, ela é uma ideia em que... Você pode passar a próxima imagem? Nessa imagem, por exemplo, tem uma adaptação da gravura de Flammarion, em que o indivíduo tenta acessar e pegar esse conhecimento que eles estão representando aqui
com os cubos impossíveis do Escher. Vejam. Tenta acessar e pegar essa coisa, e você pode voltar, por favor, na anterior. Então, a matemática descoberta por gênios, ela é um tipo de conhecimento matemático que é concebido como um conhecimento prévio, existente, perfeito no mundo das ideias, nesse mundo platônico, em que um indivíduo que tem um tipo de inteligência diferente do meu, porque eu, por exemplo, não consegui acessar esse lugar até hoje para pegar alguma coisa da matemática, porque eu sou inóspito como pesquisador em matemática, eu não criei nada em matemática até hoje. Aliás, eu destruí algumas coisas, mas criar mesmo, nada até agora. Então eu não me encaixo na categoria gênio, embora esteja estudando isso há muito tempo. Teve um outro que falou que cada geração tem seus matemáticos e alguns gênios, né? E outros, as pesquisas não fazem mal a ninguém, né? Nessa geração nossa ele falava que não tem nenhum matemático. Eu estou incluído nesse nenhum aí, certamente, especialmente porque eu também não sou matemático, eu sou professor de matemática, né? Mas é uma brincadeira, eu estou dizendo para vocês que não é simples acessar esse espaço platônico para poder pegar esse conhecimento pronto. Então, esse é um tipo de pensamento acerca da matemática. Esse tipo de pensamento ele tem uma implicação direta no que nós depois vamos fazer na escola. Porque nós chegamos na escola depois para poder tentar ensinar matemática para as crianças. Vejam, eu passei 12 anos da minha vida indo à escola ensinar matemática para adultos e para crianças. Mesmo lá na escola, no chão da fábrica. E eu percebi durante todo esse tempo que era muito difícil fazer isso. De fato, realmente não é trivial. Foi um dos motivos que me levou, de fato, a desistir de ser professor. Em 2005, em 2004, eu desisti de ser professor. E abandonei meu trabalho, abandonei 2 empregos meus. Eu me afastei em Minas Gerais, e depois voltei e pedi demissão dos 2 empregos que eu tinha na rede mineira de ensino, e eu pedi demissão desses 2 empregos, que eram empregos que eu tinha feito concurso lá, anos antes. Porque eu fiquei muito decepcionado, de fato, com aquilo que estava acontecendo. Hoje eu voltei à escola, hoje de manhã, estava na escola com alguns alunos meus da matemática, e fiquei preocupado acerca disso. Voltei muito preocupado, sabe? Eu estou tenso por causa disso, justamente por causa do fato da escola. Os alunos estão diferentes, estão muito diferentes da época que eu estava na escola. Está mais difícil agora. Está bem mais difícil, sabe? Eu fiquei olhando, hoje fiquei bastante assustado. A gente tem muito trabalho a ser feito, de fato. Então, quando você chega na escola e apresenta uma matemática descoberta para os alunos, é uma matemática que gênios têm acesso, o menino olha para você e fala assim: professor, eu estou fora, porque eu não sou gênio. Então eu não consigo acessar esse conhecimento aí. Então, indiretamente, eu fico dizendo isso para o meu aluno o tempo todo na escola, quando eu falo, a matemática tinha um cara genial que criou e não sei o que e tal, que descobriu, e a gente às vezes acha gráficos até nos livros didáticos, onde os caras estão afirmando que a matemática é um negócio descoberto. Matemática não é descoberta coisa nenhuma, né? Mas então, eu não vou falar isso ainda, né? Volta, por favor, ali um pouquinho. Aí. Então, além de ela ser um tipo de conhecimento descoberto por gênios, ela é um conhecimento pronto e acabado. Ele é um tipo de conhecimento irrefutável. Então, uma vez que um teorema foi demonstrado, fim, esse conhecimento passou para a galeria dos conhecimentos irrefutáveis. Então, ele é esse tipo de conhecimento perfeito, neutro. Essa neutralidade da matemática é preocupante. Por quê? Porque você pega um tipo de conhecimento neutro, e que tem um poder muito grande, e aí você pensa, se eu tenho um conhecimento neutro, que é capaz de me dar respostas acerca do mundo, porque os caras usam matemática para dar resposta para as coisas que acontecem no mundo. Vou dar um exemplo muito simples. No projeto Manhattan, em que os Estados Unidos desenvolveu as bombas atômicas, que eles explodiram em Nagasaki e Hiroshima, essas bombas só foram possíveis de serem desenvolvidas porque existiam muitos matemáticos trabalhando no projeto Manhattan. Muitos estavam lá desenvolvendo conhecimentos matemáticos para subsidiar a construção das bombas. Sem aquele tipo de estudo, não era possível fazer as bombas. E quando as bombas foram explodidas, eles abandonaram a matemática aplicada, desesperados. Alguns procuraram igrejas, eles estavam...
Eles tinham plena consciência de que eles haviam criado aqueles monstros. Então, eles não tinham dúvida nenhuma acerca disso. Vejam, então, é um tipo de conhecimento que tem um poder muito grande. Quando se insere a ideia de neutralidade nesse conhecimento, então você está dizendo, olha, a matemática é um conhecimento neutro. Eu posso usar para modelar qualquer coisa que existe com matemática. Por quê? Porque o modelo da matemática, ele não leva a nada. Ele é um modelo completamente neutro. Isso é um problema muito sério para nós. Né? Dessa forma, eu isento completamente o indivíduo que está criando a coisa, a culpa desse indivíduo. Né? Então, essa matemática neutra também é um problema para nós. A matemática como ente pode ser neutra, mas o indivíduo que cria tem interesses. Então, a neutralidade já deixou de existir. Pode pular mais um. Aí. E essa matemática? Bom, como é que essa matemática que eu estou falando, essa matemática, esse tipo de pensamento matemático chega na escola? Esse pensamento chega de todo jeito que vocês puderem imaginar. Ele chega pelos livros didáticos, ele chega pela formação dos professores. Veja, nós formamos professores de matemática, basicamente nós formamos professores, raras as exceções, dentro de um tipo de pensamento que é esse tipo de pensamento, é um pensamento absolutista em matemática. Então, e os meninos, os meninos que eu levo para a escola agora no estágio, eles já têm um pouco desse pensamento, eles já têm muito desse pensamento entranhado até nos ossos deles, como também está nos meus, né? Esse tipo de pensamento acerca da matemática, que é esse conhecimento perfeito, bonito, maravilhoso, né? Infalível, e que eu tenho esse conhecimento, né? Essa coisa te dá, empodera de uma certa forma o indivíduo. Então, esse conhecimento ele chega à escola também, chega às escolas também por meio dos professores. É terrível que esse conhecimento matemático, dessa forma, chega às escolas, em programas governamentais do MEC, por exemplo. Então existem diversos tipos de correntes no mesmo mar. Então tem uns remando para lá, outros para cá, outros para cá. No final parece que todos estamos remando contra as correntes, contra aquelas correntes. Isso é uma dificuldade que nós temos, por exemplo, num programa maravilhoso como esse, porque às vezes ele não tem uma continuidade que ele necessitaria de ter, de um mesmo tipo de pensamento engajado para poder fazer a coisa acontecer. As políticas, elas pipocam, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo para vocês, seria a Olimpíada de Matemática. A Olimpíada de Matemática, então, tem sido, do meu ponto de vista, um problema para nós nas escolas. Né? Embora nessa fase que vocês estão lidando, as crianças ainda não tenham contato com essa Olimpíada, mas a Olimpíada de Matemática ela é problemática porque ela só dá conta de encontrar determinados indivíduos e pensar esses indivíduos na escola. Os outros que não se dão bem e talvez não gostem muito de matemática, que são ali uns 90%, uns 85%, esses meninos eles são deixados de lado. Não existe um projeto, de fato, para poder fazer essas crianças avançarem na escola. Então, aqui eu trago para vocês, em 2008 eu fui a uma escola, na cidade de Irati, acompanhar alunos estagiários, fui conversar na direção da escola, se podia levar os meninos para fazer estágio na matemática, e daí eles foram me mostrar a escola, de forma que eu cheguei numa sala de reforço e tinha esses cartazes aí, são 6 cartazes, esses cartazes estavam pendurados. E me chamaram a atenção de primeira, assim, sabe? Foi muito forte para mim isso. Quando eles dizem lá, por exemplo, todos esses cartazes, eles começam assim: sem matemática, ninguém, uma ação. Aqui ninguém vive. Por favor, você pode passar o próximo? Até a imagem. Mas aí, sem matemática, ninguém come. Mais um. Sem matemática, ficamos no escuro. Sem matemática não saímos do lugar. Sem matemática ninguém anda. Sem matemática ninguém fala. E aí? Caiu a ficha? Se aí caiu a ficha, não fui eu que coloquei não, ele está no cartaz de fato. Se voltar ali, por favor. Pode ser o primeiro. Aqui, sem matemática ninguém vive. Você pode passar um para frente? Esse é o texto que está escrito lá, ó.
Aqui ele vai falar das maravilhas que a matemática que ela oferece para os seres humanos, em todos os campos. Daí eles estão dizendo aqui nesses cartazes que, sem matemática você não consegue sobreviver, você não consegue viver sem matemática. É uma ideia que ela é passada na escola, que ela opõe, por exemplo, dois tipos de coisas. Por exemplo, a matemática que está sendo dita aqui é uma matemática acadêmica. Não é uma matemática qualquer, é uma matemática acadêmica. É essa matemática que está sendo falada, é a matemática que é utilizada nas modelagens, na matemática aplicada. Então aqui eles dizem assim, volta um por favor. Sem matemática, ninguém vive. Então, vejam, vamos pegar um povo indígena lá do Xingu, que não conhece essa matemática da qual esse cartaz está falando. Aí nós vamos pensar, sem matemática, ninguém vive. Aí você olha para aquele povo, eles estão morrendo de rir, vivendo que é uma beleza, fortes, bonitos, esbeltos, caçando seus bichos. Sem matemática ninguém vive, mas aqueles caras estão vivendo e não sabem matemática. Então aqueles caras seriam o quê? Ninguém. São as ideias que vão sendo veiculadas na escola por meio das próprias campanhas governamentais. E daí nós vamos remar contra essa maré depois na escola. Porque eles passam a acreditar nesse negócio. Então, esse é um tipo de matemática. Pode passar todos esses cartazes, por favor? Esse é um tipo de matemática, essa é uma das formas como ele chega na escola. Mais um. Mais um. Aí. E agora, um outro tipo de pensamento acerca da matemática. Então, nós falamos de um tipo de pensamento dominante na matemática, e agora nós vamos falar de um outro tipo de pensamento na matemática, que ele muda algumas coisas em relação àquele anterior. Esses são chamados de falibilistas. Essa corrente dos falibilistas foi criada pelo Lakatos, pelo Imre Lakatos, na década de 60 ou 70, é um dos epistemólogos conhecidos, ele também era matemático. Esse indivíduo criou então uma linha dentro da matemática que discutia, assim, todos então acreditam que a matemática pode gerar um tipo de verdade. Todos os matemáticos, mas os falibilistas acreditam que ela pode ser trabalhada, que ela é construída por humanos, socialmente, em determinados locais, dependendo das suas necessidades, as pessoas desenvolvem determinado tipo de matemática. Então ele retira a ideia da genialidade dali. É óbvio que tem um esforço do indivíduo para poder conseguir criar determinadas coisas, mas então ele elimina um pouco daquela ideia da genialidade, da neutralidade, da matemática que vem do outro lugar para cá. Então, essa ideia, ela vem, então, trazer para nós esse tipo de informação, né? Que uma matemática, para dar conta do que nós pensamos aqui no PNAE, ela precisa de atender uns requisitos assim, olha, que seriam matemáticas criadas, segundo as necessidades dos povos, produtos da atividade humana, passíveis de reformulações, focadas na resolução de problemas sociais. Os problemas são problemas dos indivíduos. As pessoas daquele povo têm uma determinada necessidade e elas precisam desenvolver um tipo de conhecimento que dá conta daquilo. Esse tipo de conhecimento, para poder medir, para poder quantificar e etc., é um conhecimento matemático. Existem conhecimentos matemáticos hoje sendo utilizados e tranquilamente utilizados, que são diferentes dos nossos. E são conhecimentos matemáticos. É o que o Biratan Ambrosio chama de conhecimentos etnomatemáticos, de povos, né? Enfim, então aqui nós temos, eu coloquei umas imagens aqui para poder mostrar um pouco disso. Aquela primeira imagem ali, ela mostra a ideia que aquela gravura represente povos egípcios. Então, os povos egípcios, eles tiveram então necessidades acerca de problemas sociais que eles tinham em relação à distribuição e cobrança de impostos das terras às margens do Nilo, as terras que eram produtivas. Então, eles dividiam, essas terras eram do faraó, ele dividia essas terras para os agricultores trabalharem. O Egito forneceu grãos para a Europa, para o norte da África, enfim, eles eram grandes produtores disso, né? Eu não posso arriscar muito aqui no campo da história, porque a Isabel está sentadinha bem aqui, ó. Nossa. A Regina está sentada bem aqui, na primeira fila. Então, esses povos, então, eles precisavam dividir faixas de terra e cobrar impostos sobre essas terras.
Mas é assim, se eu tenho uma faixa de terra menor para eu agricultar, eu não tenho que pagar o mesmo tanto de imposto que o outro que tem uma terra maior. Então, eles reclamavam bastante dessa situação. Então, era preciso que criasse uma relação entre o tamanho da terra e o tanto de imposto que o indivíduo pagava. Então, eles tiveram que criar a ideia da geometria, que nada mais é do que medida de terra. A ideia vem de lá mesmo, eles precisavam de criar essa coisa para poder medir a terra e associar o tamanho dessa área de terra ao tanto de impostos. Eles desenvolveram esse conhecimento, tiveram que desenvolver, não teve jeito. Daí nós herdamos também as frações, porque quando você vai medir, você tem uma unidade de medida para poder medir coisas. Vamos pensar num côvado, por exemplo, aqui, estou chutando. Aqui. O indivíduo, então, tem um negócio desse tamanho para poder ir medindo coisas. Aí ele chega num lugar que se ele mede mais um, passa um tanto assim. Se ele mede menos um, falta um tanto assim para medir. Então é a hora que o indivíduo fala assim, agora nós vamos ter que pegar esse objeto que nós estamos utilizando para medir, cortar no meio. Aí nós, se der tantos e mais esse tamanho, deu tantos e meio. E aí se descobre que meio também não dá conta, para poder, sobra um tanto assim ou falta um tanto, para poder, aí o cara pega o meio e corta no meio de novo. E as frações foram surgindo a partir dessa ideia. Então vocês vejam que esses conhecimentos, esses dois tipos de conhecimento que eu falei aqui, são conhecimentos constantes do nosso currículo de 1º ao 5º ano. Nós precisamos dar conta de ensinar esse negócio. Esse conhecimento nasceu aplicado, nasceu para resolver problema social, não tem jeito de escapar disso. Então, esse chegou a gente. Esse último conhecimento, essa última imagem ali, aquelas cabanas ali, elas não são, talvez, originais, feitas pelos índios, mas talvez num acampamento, enfim. Mas eu quis colocar a imagem porque ela dá uma ideia bem definida do objeto que eu quero tratar aqui. Então, determinados povos indígenas, ali talvez Apaches ou Cheyennes, Navajos, das planícies dos Estados Unidos, precisavam de construir cabanas para eles viverem. E, por experimentação, esses povos conseguiram chegar nesse modelo. O problema de lá são as ventanias que passam, e dependendo do tipo de construção que você faz, ela cai. Então, nós temos pregos, temos coisas, enfim, e esses povos indígenas tiveram que desenvolver coisas amarrando, utilizando couro, madeira, para poder manter isso em pé. E eles perceberam, por exemplo, que quando eu especo 3 troncos, enfim, em tripé, e amarro as pontas, esse tripé tem um tipo de resistência de não cair, diferente de quando eu faço um estilo de cabana com 4 esteios, por exemplo, que não tem a resistência que esse tem. Então, uma casa com 4 esteios cai mais facilmente do que essa é mais difícil de cair. Por isso que os caras usam tripé para fotografar e etc. Né? Essas cadeiras deviam ter 3 pés ao invés de 4. Cadeira com 3 pés não manca, né? Então nós resolveríamos o problema. Os caras resolveram o problema deles desenvolvendo um tipo de conhecimento matemático. A rigidez triangular está presente em quase tudo que a gente vê nessas estruturas montadas. As paredes, por exemplo, que não são totalmente rebocadas, precisa de ter estruturas em X. As construções alemãs, por exemplo, elas mostram bastante isso. Né? Sempre tem estruturas em X, fazendo triângulos para dar resistência para o objeto não cair. Né? Eles desenvolveram esse tipo de conhecimento. Eu deixei aquele do indígena ali, está meio escura a imagem, talvez não dê para poder perceber muito bem, mas é um indígena pescando, com arco e flecha. E essa imagem, ela retrata uma situação muito curiosa, que teve um antropólogo que foi viver entre os indígenas, e aí ele ia acompanhar nas caçadas, nas pescarias, etc. E daí ele disse que é a primeira vez que ele foi acompanhar o indígena na canoa para pescar. Então, ele chegou num determinado local, de águas bem límpidas, né? E aí tinha um peixe ali, assim, parado. O peixe estava bem ali, ó. Aí, o indígena pegou o arco e flecha dele e apontou para lá. E o peixe estava lá. Apontou para lá. Daí o antropólogo que estava, ele não suportou, né? Entrão, né? Assim, mas você vai errar o peixe desse jeito. Aí ele pegou, olhou, falou, não, vou acertar. Ele atira lá e o peixe está lá. E aí ele acertou o peixe. Então, aí ele pega a flecha com o peixe espetado, o antropólogo
pegou, né, e falou, putz, mas o que aconteceu? Como é que pode? Se o peixe está lá, você atira aqui, como é que você mata o peixe? Daí ele falou assim, não, é que o meu olho me engana. Então, se o peixe estiver lá, eu tenho que atirar um pouquinho mais para cá. Meu olho me engana. Parece magia, e a física explica essa magia como refração da luz em diferentes tipos de meio. A luz no ar atmosférico viaja a um tipo de velocidade. Mas quando ela entra na água, ela muda essa velocidade, diminui a velocidade. Então, essa diminuição de velocidade coloca os objetos numa posição onde eles não estão. Nós sabemos disso porque nós fazemos continha e medimos e sabemos onde é que o objeto está de fato. O indígena, ele a explica dessa forma diferente, ele desenvolve um tipo de conhecimento para poder fazer essa explicação. Meu olho me engana. Nossos olhos nos enganam às vezes, né? Então, esses conhecimentos são conhecimentos que dão conta das situações desses indivíduos, né, na vida cotidiana deles, e eles resolvem os problemas deles com o conhecimento que eles desenvolveram. Estão vivendo muito bem lá nas suas terras, com seus povos, né? Então, o Ubiratã D'Ambrosio, a partir da década de 70, o Ubiratã D'Ambrosio é um pesquisador do campo da matemática e um dos fundadores da educação matemática no Brasil, um pesquisador fantástico, esse homem. Já está bem senhorzinho, mas ainda está orientando umas teses de doutorado, já foi professor nessas principais universidades desse país, em todas. E ele criou essa ideia aqui, olha, da ética. Ele criou, na verdade, a nomenclatura para etnomatemática, que eram essas matemáticas que os povos desenvolvem isoladamente para dar conta das suas situações. Ele fala, olha, o reconhecimento de que essas matemáticas ou etnomatemáticas podem ser compreendidas como o aprendizado e acúmulo, que são o que ele chama de ticas, de habilidades e criatividade para entender e explicar, matema, os fatos e fenômenos através de experiências resultantes do contato com o seu ambiente, etno. Isso é a etnomatemática, segundo o Ubiratã D'Ambrosio. São os conhecimentos matemáticos que as pessoas desenvolvem, os pescadores desenvolvem na sua comunidade. O pessoal da zona rural, lá na minha região, por exemplo, no Espírito Santo, faz balaio balaio para trabalhar com café na lavoura de café. Esses balaios são cestos, talvez vocês saibam o que é, mas eu vou falar mesmo assim. São os cestos de taquara que eles fazem, que cabe 60 litros. Daí a gente carrega aquele negócio para lá e para cá. Eu fiz isso muitas vezes lá no Espírito Santo, quando eu era um pouco mais jovem. Então, a construção daqueles objetos, tem um indivíduo que ele pega aquele negócio, ele não fica medindo com 1 litro para saber até quanto dá 60, ele simplesmente sabe aquele negócio. Eles desenvolvem um tipo de conhecimento que dá conta daquela situação, naquela cestaria. Os indígenas, por exemplo, fazem cestarias belíssimas, né? E eles têm um tipo de organização geométrica para poder fazer esse objeto dar certo daquele jeito, um tipo de conhecimento desenvolvido. Isso está em todos os lugares, as pessoas desenvolvem matemáticas para dar conta das suas situações. Nem sempre essas matemáticas estão de acordo com a matemática acadêmica ou a matemática escolar. Isso gera um probleminha para nós na hora do letramento, né, na escola. Porque uma criança vem para a escola com conhecimento matemático construído acerca de determinada situação. E aí, quando ele chega na escola, eu tento ensinar para ele outro conhecimento para ocupar aquele espaço que já está ocupado com o conhecimento que ele já tem acerca daquilo. Se eu, como professor, na tarefa extremamente complexa e difícil de perceber o que o aluno já sabe, não consigo perceber que tipo de conhecimento ele já tem sobre determinada coisa, eu fico batendo numa tecla, na mesma tecla, e não consigo dar conta da situação. Por quê? Porque o indivíduo já sabe o que você está tentando ensinar, de outro jeito. Talvez conversa bastante, talvez conversa mais ou menos, e ele não consegue fazer essa relação. A Terezinha Nunes escreveu aquele livro na década de 80, Na Vida 10, na Escola 0. Eles fizeram uma pesquisa maravilhosa naquela época e escreveram aquele segundo capítulo do livro, que tem inclusive o nome do livro. Ela diz claramente isso com todas as letras. A matemática desenvolvida pelos indivíduos nos seus espaços sociais não necessariamente conversa com a matemática da escola, porque faz muito sentido esse diálogo. Não faz sentido, só na nossa cabeça que faz sentido.
Porque os garotos conseguiam vender mamão, melão, limão, coco na feira, fazer promoção, vender 5 mais barato do que vendia, fazer promoção de leve 5 e pague 4, ou pague 3, por 3 você paga tanto, por 5 você paga um tanto menos, fazendo promoção. Eles conseguiam vender, erravam praticamente nada. Quando chegava na escola, pegavam exatamente aquelas situações da rua e davam para eles fazerem lá, os mesmos problemas. Eles acertavam muito menos, muito menos. Então, a relação que a gente pensa que é uma relação trivial de ser feita, não é. Isso é um problema sério. Esse é um dos problemas. A etnomatemática esclarece um pouco disso para nós. Determinados tipos de matemática que são desenvolvidos, que dão conta das situações, e na escola a gente tenta colocar outro conhecimento nesse lugar, e é muito difícil de fazer isso. Sim. Então, e qual que é a justificativa que eu uso para poder ensinar matemática, na perspectiva do letramento e não da alfabetização matemática? Então, eu vou fazer uma diferenciação rápida a respeito disso aqui. Professora Vânia, quanto tempo eu ainda tenho? Tem uns 20 minutos. Então, quando eu penso, então, na alfabetização matemática, eu penso basicamente o que está posto nos livros didáticos e nas escolas, via de regra. Já tem muita coisa modificada, assim, né? Então, na alfabetização matemática, a minha intenção é que as crianças aprendam, por exemplo, fazer continhas, resolver algoritmos, né? Fazer contas de mais, de menos, que eles aprendam a tabuada, que eles aprendam o que significa uma fração, etc. A ideia da alfabetização, então, é que um aluno seja capaz, por exemplo, de olhar para um 5 e saber que aquilo é 5. Que ele seja capaz de somar 37 mais 24, por exemplo. Então, quando eu vou pensando na perspectiva da alfabetização matemática, a ideia é essa, que ele consiga, então, dar conta de lidar com os entes matemáticos, com sinais, com os números, com os símbolos, né? Enfim. Quando eu penso na perspectiva do letramento, eu amplio isso. Aí eu estou querendo que ele compreenda coisas do mundo por meio da matemática que eu estou ensinando. Então, na perspectiva do letramento, vai um pouco para além da perspectiva da alfabetização. Na alfabetização, eu quero que ele saiba o que são aqueles entes matemáticos. Então, é uma fase do letramento, a alfabetização. E eu quero, no letramento, que ele dê conta de utilizar essa linguagem matemática que eu ensino para ele na escola, para resolver situações naquele cotidiano. Que ele traga elementos do cotidiano para a escola e que eu faça a transposição desses elementos com a matemática escolar, e estabeleça pontes, relações, e que ele seja capaz de pegar essa matemática que nós desenvolvemos na escola, aplicar lá de novo, trazer outros problemas. Isso, na perspectiva do letramento, então, a matemática passa a ter uma certa utilidade para as pessoas no seu cotidiano. Vejam, toda a matemática de 1º ao 5º ano é aplicável, toda ela. Quando o professor do ensino médio fala assim, é difícil para mim trabalhar com matemática pensando no cotidiano, porque é muito difícil para mim fazer uma aplicação, por exemplo, de números complexos. Né? De fato é. Vai suar a camisa para poder fazer um negócio desse, é difícil de fazer. Agora, de 1º ao 5º ano, não, tudo é aplicável, todo esse conhecimento está circulando na sociedade. O que a gente, então, aqui na perspectiva de trabalho que o PNAE defende, a ideia é que a gente faça essas pontes, estabeleça essas pontes. Os cadernos trazem ideias dessas, nós levamos outras para as formações, e a gente vai dialogando nesse sentido, de estabelecer essas relações, de fazer as crianças começarem a compreender o mundo e notar que aquela matemática circula no seu entorno social. Então, passa mais um, por favor. Então eu penso, quando a gente pensa na perspectiva do letramento, eu penso que a gente tem o desejo de superar ou negar alguns tipos de práticas. São práticas bastante comuns, então, no tipo de ensino de matemática que, via de regra, nós fazemos na escola, que eu, por exemplo, cansei de fazer na escola. A primeira imagem, ela
diz respeito um pouco a um negócio que acontece nas escolas, e muitas vezes acontece dentro de um indivíduo só. São dois indivíduos lá na ilha, né? Dá para perceber a ideia que está ali presente, né? Eles não se gostam, trabalham de forma separada, a matéria-prima acabou, e cada um tem a metade de um barco pronta, né? Então, são dois indivíduos, mas muitas vezes essa dualidade acontece dentro da cabeça de um indivíduo. Eu alfabetizei jovens e adultos em 93 e 94, numa área de zona rural, na minha cidade, lá em Ibatiba, no Espírito Santo, chamada Mata da Onça. Imaginem que eu ia lá para a Mata da Onça de noite, alfabetizar jovens e adultos, que se tornaram meus amigos, inclusive, né? 2 anos eu fiquei lá então trabalhando. Eu era técnico em contabilidade, estava alfabetizando lá na Mata da Onça. Vocês pensem no tamanho do desastre que era isso. Então, na minha cabeça, esse seletor era muito, muito evidente. Ora eu era professor de alfabetização na língua materna, ora eu era professor de matemática. Essas duas coisas jamais conversaram nas minhas aulas. Era daquele jeito lá. Quando são dois indivíduos é mais compreensível, mesmo assim é prejudicial. Mas quando acontece com um indivíduo só, e acontece, né, talvez algumas pessoas estejam pensando a respeito disso agora, que de fato isso acontece. À direita eu tenho um jeito genial para poder montar o cubo mágico. Bom, montar aquele cubo mágico é um negócio extremamente complexo. Confesso para vocês que eu jamais consegui passar de 30 segundos com o cubo mágico. Mas eu não disse que montava. Eu não conseguia, 30 segundos já é o suficiente para eu ficar muito revoltado e jogar ele fora. Tá? Então, aquela ideia é uma ideia para poder montar o cubo mágico mais rápido, né? Você pega uma tinta e pinta a lateral da cor que você quer, enfim, né? Então, é uma ideia que a matemática traz um pouco, de dar respostas certas para as coisas complexas. Coisas complexas não tem resposta certa, tem resposta mais cabível, sabe? Então, é uma ideia de dar respostas muito certas. Os livros didáticos, por exemplo, vocês conhecem algum livro didático que traga um problema, que tenha 2, 3 respostas possíveis? Não, eu também não. Aquela terceira imagem ali, ela mostra um pouco da prática imperante na escola. Eu mesmo exerci essa prática há muito tempo, que é a prática do indivíduo, da punição para o indivíduo que não consegue compreender coisas muito lógicas na matemática, muito lógicas. Para quem é professor de matemática, o cara entra em desespero de olhar quando o aluno não consegue fazer um negócio e fala assim, não é possível, você não consegue, isso é muito lógico. Para mim, já sei, aquilo é muito lógico, né? Isso não é lógico, coisa nenhuma, né? E aí a gente martiriza os alunos com as provas, etc. Então, quando eu penso em letramento, eu estou pensando em negar umas práticas como essas. Olha, por exemplo, esse probleminha que aparece no livro didático, que não acreditem em mim. Os livros didáticos do PNLD 2013 estão recheados de erros. Acreditem em mim. Espero que na Amped vocês tenham a prova final lá, que isso é verdade. Os livros que mais vendem, eu não estou falando daqueles que ficam lá na rabeira, que vendem só 50 mil, não. Estou falando dos livros que vendem 1 milhão de livros, estão cheios de erros. Olha a ideia do probleminha ali, olha. Não é um erro, só é uma estupidez. Né? E os meninos, na era do celular hoje em dia, trocando altas ideias entre eles, isso chama atenção, que é uma beleza, né? Isso daqui, esse é o mecanismo mais funcional que existe na face da Terra para destruir a criatividade de crianças. Essas listinhas de repetição infinitas, isso mata qualquer um de raiva. Quando os meus professores passavam isso quando era criança, e os meus primos tudo jogando bola lá, gritando, vem aqui, vamos jogar bola. Ficava reprovado todo ano os meninos, cara. E eu lá estudando aquele troço lá, que eu tomava um couro se eu largasse aqui sem fazer. Ficava lá fazendo esse troço, morri de raiva de fazer isso. É terrível.
Isso tem o seu lugar lá, 3, 4, para poder treinar o algoritmo, porque o algoritmo matemática é conhecimento que nós desenvolvemos, beleza? Nós desenvolvemos esse conhecimento, é um conhecimento humano. Isso tem uma implicação terrível quando eu falo, mas é a própria verdade. Matemática é um conhecimento desenvolvido por nós. Então, é um conhecimento que algumas coisas de matemática eu sei essas coisas, eu conheço essas coisas, eu aprendi essas coisas. Talvez a Regina não saiba essas coisas. As crianças que vão na escola, via de regra, não sabem as coisas que vocês querem ensinar para elas, que são da matemática da matemática escolar. Você é professor, eu sou professor. Nós detemos esse conhecimento de regras e convenções da matemática. Matemática é um conjunto de regras e convenções. Aquilo é um troço arbitrário, que tem umas regras e convenções que garantem que ela vale. Eu sei um pouco dessas regras, e enquanto professor eu sei aquelas regras que eu tenho que ensinar. Vocês a mesma coisa. Quando vocês vão para a escola, os meninos não sabem as regras e convenções. Adivinhe de quem que é o serviço de ensinar regras e convenções para os meninos? Nós. Nós é que sabemos as regras e convenções, nós temos que ensinar para eles. Aí nós temos que lançar a mão de tudo quanto é coisa que tem para poder ajudar. Essa é uma delas. Mas se for só essa, aí nós quebramos as pernas dos meninos. Eles não aguentam a pressão. Então, por isso que eu chamo esse negócio de exterminador do futuro da criatividade. Então, finalmente, não é finalmente, tem mais... O mais importante é que nós precisamos de formar seres humanos, ao invés de formar crianças que conseguem resolver contas. Esse senhor Vickers certamente passou pelas melhores escolas da Europa. Ele é doutor. E esse homem, numa discussão recente com os indianos, porque os indianos têm um tipo de prática que é, se você desenvolve um medicamento, e esse medicamento é muito caro, mas ele é um medicamento fundamental para que a minha população sobreviva, eu vou quebrar a patente do seu medicamento e vou fazer um genérico para poder vender para o meu povo a um preço que o meu povo possa pagar. Esse senhor Dickers foi lá para a Índia, então, discutir com os dirigentes a respeito dessa prática. E ele estava dizendo que essa prática não era certa, que eles não podiam fazer isso. Esse camarada é da Bayer. Eu tirei ali o logo, mas eu vou falar. Ele, num momento de fraqueza dele, ele falou assim, é o seguinte, nós da Bayer não fazemos esse medicamento para indiano. Nós fazemos para quem pode pagar. Então, todos os dias as nossas escolas estão cheias de crianças. Se nós, lidando 25 horas por semana com cada criança dessa, não conseguirmos expurgar do corpo dessas crianças todas as células de Mary Dickers, a educação não tem finalidade. Nós estamos perdendo o nosso tempo. Porque se nós criarmos pessoas como essa, a espécie humana vai deixar de existir. Esse, por exemplo, a humanidade dele já deixou de existir. Esse já passou daqui para outro estágio. É um indivíduo que, para ele, o dinheiro que a empresa dele ganha vale mais do que as vidas das pessoas que não podem pagar pelos medicamentos. Não há uma discussão dos indivíduos no sentido de falar assim, nós vamos fazer os remédios para vocês mais barato, para as pessoas não morrerem. Não. O medicamento com esse Nexavar, para um tipo de câncer, talvez no pâncreas, custa $500 mil. O governo indiano desenvolveu R$500 mil. O governo indiano desenvolveu por R$5 mil. Aqui eu trago algumas outras práticas, que quando a gente pensa em letramento, nós nos incomodamos em desenvolver, que são práticas que levam as crianças para perto das coisas que se desenvolvem na comunidade. Aqui eu trago, por exemplo, alguns exemplos. Aqui tem um exemplo de... Pode passar, por favor?
desse projeto das hortas comunitárias lá em São Bento. Eu estive nessa cidade, não pude visitar, mas eu vi na internet reportagens acerca disso, lá de São Bento, que tem hortas e os professores daí levam de vez em quando as crianças. Falar assim, às vezes está mais desanimado, às vezes está mais animado, mas é uma iniciativa maravilhosa, né? Porque as crianças, elas aprendem matemática colocando as mãos na terra. Isso é um negócio muito bacana. Pode pular isso daí, por favor. Aqui, esse anterior é uma historinha que mostra um pouco de como é que os trabalhadores são exporpados no seu trabalho. Como é que o indivíduo vai e doa a sua força, vende a sua força de trabalho por um subpreço, e como é que ele perde dinheiro e o indivíduo que o emprega ganha dinheiro com isso. Aqui eu faço uma brincadeira com a questão problemática da industrialização e da mecanização, né? Existe um mito que dizia que as máquinas, os homens saem, as máquinas entram, mas os homens são realocados, né? Até hoje eu não consegui descobrir onde que os homens são realocados, mas é uma coisa que a gente ainda há de descobrir. Então ali eu faço uma brincadeira que eu digo, em uma multinacional uma máquina efetua 1.200 soldas por hora, o que justifica o emprego de máquinas e não de pessoas. Máquinas não precisam pagar aluguel ou comer. O desejo de ganhar dinheiro precisa entrar em pauta nas discussões na escola, senão o letramento não vem junto. E aí eu digo que o mais difícil que a gente precisa de fazer de fato, pensando em matemática na perspectiva pinaiquiana, é romper com o modelo que a gente vem desenvolvendo a vida inteira, né? E daí eu pergunto, essa é a questão principal aqui, eu pergunto, é possível letramento sem a compreensão da matemática? E aí eu trago uma imagem para poder responder. Primeiramente eu digo isso aqui, né? Porque para que você compreenda determinadas informações na sociedade, você precisa de compreender os elementos matemáticos que estão fornecendo informações no meio desse texto. São inúmeros textos, tipos de textos, que trazem informações matemáticas. Muitas pessoas desistem de ler determinadas coisas por causa das informações matemáticas que lá estão. Muitas vezes essas informações são informações bem simples desse tipo, olha. Aqui está falando da quantidade de produtos impróprios para consumo por causa de agrotóxicos. Ali, segundo cada tipo de produto, eles testaram vários, em vários lugares e foram vendo, né, qual que foi a porcentagem de lugares onde eles encontraram produtos que estavam impróprios para consumo. E aí traz as porcentagens de cada um ali, por exemplo. Então eles trazem uma ideia de pictograma ali, uma ideia de colocar o próprio objeto e colocar uma parte desse objeto como sendo imprópria, e ainda traz a informação em porcentagem embaixo para poder dar a informação, né? Talvez a ideia do pictograma, que é a ideia do gráfico que ali está, porque tem um gráfico ali, né? Tem um todo e tem uma parte. Essa ideia é uma ideia que é mais facilmente compreendida. Talvez seja por isso que ela está sendo transmitida dessa forma. E a porcentagem que tem embaixo traz para tentar confirmar essa informação. Por favor, pode passar, tem 3, pode passar que eu coloquei a imagem inteira, porque depois eu vou fornecer para vocês essa apresentação para quem quiser, né, que pode levar, enfim. E por fim, eu trago essa definição de letramento, que talvez a gente faça algumas entrâncias para outras áreas, né, que é da OCDE, que ela diz mais ou menos assim, a capacidade, o que é o letramento matemático, né? Eu não defendo a ideia de letramento matemático, mas é como que a matemática pode ajudar a alcançar o letramento. É uma linguagem que também precisa de ser compreendida para poder ajudar a alcançar essa compreensão de mundo maior. Então é a capacidade do indivíduo de identificar e compreender o papel que a matemática desempenha no mundo. Não é uma tarefa fácil, evidentemente, difícil, né? De fazer avaliações bem fundamentadas e de utilizar a matemática e envolver-se com ela. Eu fiz uma tradução meio direta, assim, do inglês, deve estar meio estranho esse negócio, né? De forma que suas necessidades de vida, enquanto cidadão construtivo, engajado, reflexivo e político, sejam atendidas. Um negócio meio difícil de conseguir, né? Assim. Mas no campo da utopia, fica para nós sendo um norte, né? Por favor. E aí, dado o momento, eu não podia deixar de trazer esse trecho de texto de um trabalho da Adélia,
lindo, né? E que tem uma relação muito forte com as coisas que nós estamos fazendo. Então, eu praticamente cego, não consigo enxergar o que está ali, né? Mas eu vou tentar ler então. Neste exato momento do dia 20 de julho de 1976, o céu é bruma, está frio, estou feia, acabo de receber um beijo pelo correio. 40 anos, não quero faca nem queijo, quero a fome. O Penaique nos dá fome. Desejo a vocês uma tarde maravilhosa.